Cláudia, olá! Olá, Raquel. Bem-vinda ao Poema Ensina a Cair. Obrigada. Estou muito Obrigada contente. por teres aceitado aqui o convite para conversarmos um bocadinho sobre ti e sobre estes dias. Se calhar começamos por estes dias. Como é que tem sido para ti? Tem sido, na realidade, quer dizer, em termos das rotinas diárias, não tem sido muito diferente, porque eu já passava muito tempo em casa, porque eu escrevo em casa, quer dizer, tirando as rotinas de levar a minha filha à escola e dar algumas aulas presenciais também. Portanto, em termos de vida de casa, eu já era um bocadinho ermita, portanto, não há muitas diferenças de dia a dia. Mas é claro que tudo isto à nossa volta é violento e todos nós nos ressentimos emocionalmente do que estamos a viver, não é? De toda a informação que nos chega e depois também uma coisa, lá está, eu sempre fui ermita, sempre passei muito tempo em casa, mas por opção minha, não é? De repente Claro, é totalmente diferente de não sair, não é? É outra claro. história totalmente diferente. De que é que, Portanto, de que é que sentes mais falta? sinto falta, muita, assim, imediatamente da minha família e dos meus amigos, de estar com eles, não é? Porque, por exemplo, eu estou-te a ver agora aqui, não é? Mas esta relação bidimensional que eu tenho feito também com os meus amigos, e certamente tu também, e a maior parte das pessoas, Claro. isto não, isto chega, não é? Há aqui qualquer coisa que parece que não passa. Temos aqui um filtro que nos impede de comunicar verdadeiramente da forma como nós conhecemos, não é? Portanto, isto Uhum, é a palavra que eu tenho usado mais, se calhar, nos últimos tempos é bizarro. Tudo isto me parece muito bizarro. uhum. E sim, é isso, mas basicamente isso é a coisa principal. Aquilo que eu sinto mais falta é de estar com as pessoas que eu gosto. Acho que é uma coisa que deve ser comum a muita gente neste momento. Não é? Há quem diga que estes tempos que estamos a viver agora são, para quem faz arte, vários tipos de arte, podem ser inspiradores, mas também há quem diga exatamente o contrário, que não tem escrito nada ou feito nada. No teu caso, como é que tem sido? É engraçado isso. Eu ainda hoje falei com uma amiga que é poeta também e que ela dizia que não consegue escrever, está muito bloqueada e já ouvi outros criadores também falar sobre isso. Eu não sinto grande diferença em termos de criação, tenho escrito mais ou menos com a mesma regularidade. O que eu sinto é em termos de conteúdos. Estou demasiado obcecada por aquilo que nós estamos a viver e é extremamente difícil sair do tema corona, não é? É muito difícil evitar este tema agora em todos os. Por exemplo, eu escrevo contos semanalmente para o Jornal Público e é extremamente Uhum, fugir a esse tema, por mais que eu não queira, e às vezes, esta semana vou escrever uma coisa que não tenha nada a ver, tipo outra coisa totalmente diferente, mas vou lá quase sempre bater, porque é uhum. tão forte, não é? Aquilo é tão inédito, tão forte que estamos a viver que é quase impossível. Por isso é aquilo que eu estava a dizer, portanto, mais do que em termos de produtividade, eu acho que estou a produzir mais ou menos a mesma coisa, os conteúdos é que estão um bocadinho repetitivos. Mais focados aí. É muito invasivo, não é? Isto que nos está a acontecer, é muito, A palavra, assim, é muito invasivo, extremamente violento e invasivo. muito invasivo. Olha, falaste nos contos que estás a escrever para o público semanalmente. Tu, além desses contos, fazes imensas coisas e escreves imensas coisas e és muito multifacetada. Então, poeta, contista, romancista, dramaturga. Bom, oh, Cláudia, o Poema Ensina a Cair, como tu sabes, e és uma das nossas amigas e seguidoras, é dedicada à poesia. Também fazes prosa poética, estava agora a recordar-me, não é só poesia ou só romance, também tens um romance publicado, também fazes prosa poética. Mas dizia, o Poema Ensina a Cair é dedicado à poesia, e claro que vamos falar, e podemos falar se quiseres dos teus outros trabalhos, mas antes de mais saber, de tudo isto que fazes atualmente, começaste por onde? Foi pela poesia ou foi por outro caminho? Assim, eu posso contar o início da escrita, que eu acho que tem piada. Eu comecei por escrever numa revista técnica de veículos pesados. Uau, que Juro. original! A minha atividade de escrita estava ainda na faculdade, na Nova. Tive 2 anos a escrever numa revista técnica que escrevia sobre veículos comerciais e pesados e, 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 e todo o setor portuário. Portanto, eram coisas tão específicas e estou a explicar porque é que também, de facto, depois eu achei que ia ser atriz e, portanto, abandonei a atividade de escrita. Tive 10 anos a trabalhar como atriz e depois, quando voltei a pensar
voltar a escrever alguma coisa, foi ligado ao teatro. A primeira coisa que eu escrevi, a primeira coisa que foi publicada, foi dramaturgia. Um bocadinho como total curiosidade, porque eu conhecia os textos do ponto de vista da interpretação e, portanto, achei, porque vou experimentar escrever um texto para cena para ver se faz. E pronto, e depois lá está, escrevi vários textos de dramaturgia e a seguir é que seguiu, acho que também não são linguagens muito diferentes, em termos mesmo de corpo de texto, são textos que se tocam, e depois de ter já alguma prática de escrever dramaturgia, que comecei a escrever poesia. Portanto, foi a seguir à dramaturgia, precisamente. Dito isto, a poesia que tens feito por estes dias, porque eu acompanho o teu perfil no Instagram e no Facebook, mas os poemas que vejo partilhados são na tua conta de Instagram, são poemas pequeninos, muito incisivos e que de facto estão relacionados com este período que estamos a viver agora. Queres partilhar alguns deles connosco? Tens contigo? Queres que partilhe eu? Não sei se tens aí à mão, senão eu vou ali buscar, tenho que ir buscar o telemóvel que não tenho aberto. Eu acho que tenho algumas coisas aqui. Vai lá buscar, então. Mas por acaso tem sido textos, isso também é uma novidade, se calhar é o meu nível de concentração que também está mais baixo, porque tem sido textos mais pequeninos, os poemas estão a sair mais depurados, ou seja, aquilo, exatamente só aquilo que eu quero dizer, não quero acrescentar Mas nada. isso até é interessante, não é? Pode ser interessante. Deixa-me encontrar aqui. Agora já estou no teu primeiro livro. Posso ler este aqui, o Supermercado 2020. Então. Entre a fruta e o pão, as trincheiras com o inimigo. Lá está. Como eu te estava a dizer, dificilmente consigo sair desta coisa que está à nossa volta. Sentes isso, não é? Quando vais ao supermercado, sentes isso? Eu acho que isto aqui é uma coisa mesmo surreal, não é? Que estamos a viver, porque de repente nós, quer dizer, sempre encaramos de alguma forma que nós nos cruzamos diariamente de uma forma amigável, não é? E é inevitável, consciente, cada pessoa é um inimigo neste momento, não é? Por mais que nós não queiramos, todos os desconhecidos com os quais nos cruzamos constituem algum perigo. E eu acho que não deve ser só eu, não é? Eu acho que a maior parte das pessoas sente esta coisa de cada vez que vai a um sítio público, há uma tensão, não é? Quase que está ali um inimigo invisível, não é? Não é propriamente a pessoa, mas aquela pessoa representa um perigo grande e que é invisível, portanto, de repente surgiu-me esta ideia de os corredores como trincheiras, não é? Mas ali está em estado de guerra iminente, portanto... E o receio, não é? Há esta coisa do receio, não é? Sim, uma coisa meio difusa, mas há um receio permanente e precisamente que advém do facto da ameaça ser invisível e não sabermos, não é? Onde é que pode estar, quem é que pode ter, não é? Este receio é uma coisa muito nova, sair à rua com receio, seja onde for, não é? É a tensão física, não é? Nós estamos sempre com uma tensão física que, mesmo assim, não é totalmente porque temos esta preocupação em casa, mas está sempre aqui uma coisa que nos preocupa, portanto, nos ocupa a cabeça totalmente, não é? Eu acho que está a ser extremamente extenuante para toda a gente. Eu acho que também há de facto um efeito psicológico aqui, que não sei de que forma é que vai depois desenvolver-se, evoluir ou involuir quando isto tudo passar. Não faço ideia como é que vamos depois estar livres como éramos antes, não é? Como é que vamos aprender isso? Vamos estar outra vez totalmente livres, não é? Eu acho que pelo menos durante os primeiros tempos nós vamos ter sempre essa dificuldade de voltar a socializar de uma forma livre. Acho que vai demorar. Isto vai deixar aqui uma marca qualquer, não é? Ainda não sabemos qual é que é, mas vai certamente deixar uma marca. É pesado, não é? Estamos aqui a carregar um peso coletivo, portanto vai demorar. É um efeito qualquer pós-traumático, não tenho qualquer dúvida sobre isso. Queres ler mais um ou dois poemas teus? Não tens aí para ler? Lê tu, eu gosto que sejas tu a ler. Espera aí.
Olha, vou ler um que não tem nada a ver, pronto, para sair um bocado do tema. Secretária da tradição. Gosto de escrever a partir do alfabeto, usando o A, o B, o C e todas as letras que me apetecer, sem pensar se é um poema, um romance ou uma canção. Não esperem nunca que me sente à secretária da tradição. Portanto, eu fiz uma rima que não é uma coisa nada habitual, Muito bom. para acentuar a ironia da coisa. Bom, vou ler agora um teu um bocadinho maior, mas ainda assim um poema pequeno. Diz assim: agora que todos os dias são domingos que não passam nunca, interminável inventário de horas da mais longa espera em que se sabe que tu não vens. Agora que me caíste do bolso do casaco, ou que ficámos esquecidas em alguma algibeira, que nos perdemos como se perdem todas as coisas caras e que nos frustra deixar de ter. Agora que voltei a ser só eu nas fotografias, mesmo que alguém me abrace na moldura e me dite galanteios ao pescoço. Agora que finalmente perdi as pernas e aprendi a nadar com os braços, não sei como atravessar o deserto da tua morte. É o fim de um amor, esse poema é o fim de um amor. E pronto, e como tu sabes, nós não gostamos muito de explicar os textos, ficamos muito... Obviamente, eu custa-me sempre perguntar aos poetas ou aos escritores, bom, então e este poema, o que é que queres dizer com isto? Não vou fazê-lo, não vou fazê-lo. Aliás, acho que às vezes mesmo aquilo que cada leitor tira de um poema tem a ver necessariamente com o leitor também, não é? E pode até, diz, metade. metade, metade. Aquilo que tu lês da tua bagagem, aquilo que eu ponho lá, não é? Há esse encontro, metade, metade. Olha, o facto de teres começado a escrever poesia, imagino que tenha também a ver com o facto de seres leitora de poesia, não é? Portanto, tu já lias textos para teatro, necessariamente, até porque trabalhaste no teatro, noutro âmbito, mas também eras leitora de poesia, é isso? Sim, eu na altura, logo na adolescência, eu já lia muita coisa, e depois na altura que fui para estudos portugueses, bem, por exemplo, o primeiro ano era só poesia moderna, portanto li tudo o que era Fernando Pessoa, António Boto, Mário sei Sá lá, Carneiro. os grandes autores do início do século XX, portanto li coisas extraordinárias e fiquei a conhecer os programas na altura, embora já fosse uma leitora, foi de facto depois o meu contacto mais próximo com a poesia e um bocadinho mais aprofundado, sim. E foi aí que te apaixonaste perdidamente por aquele a quem chamas o mestre, que é o Álvaro de Campos, um dos heterónimos do Pessoa, ou foi antes? Foi ainda no liceu, foi no liceu, embora depois, na altura, na faculdade, eu tinha um grupo, juntámos um grupo na altura de alunos, que criámos o grupo ESCO, que era um grupo que dizia poesia para a faculdade, e eu lembro que nessa altura alguns textos de Álvaro de Campos começaram a ser escritos, alguns que eu não conhecia, e aprofundei um bocadinho mais também o conhecimento da poesia do Álvaro de Campos, mas eu já gostava muito, muito antes. E então chamas-lhe o mestre? É o mestre, aliás, eu quando leio Álvaro de Campos, eu penso, não há aqui qualquer dúvida que estamos heterónimo, não é? Que supera o mestre. É o mestre que supera o seu próprio mestre. E é absolutamente incrível, porque a escrita eu não consigo, do ponto de vista teórico, claro, podemos fazer uma análise de campos, mas o impacto que causa, a força que têm os textos, os poemas e as odes do Álvaro de Campos são absolutamente esmagadoras. Do ponto de vista até sonoro, mais do que o conteúdo, tem um poder musical, os textos, que eu acho é deslumbrante, acho deslumbrante mesmo. Vamos lá ouvir um poema do Álvaro de Campos, Cláudia. Aí... Eu escolhi assim um mais pequeno para termos tempo para mais coisas, não escolhi a Ode Triunfal, que para mim é a obra-prima, mas não vamos ler. Vou ler Dobrada à Moda do Porto. Um dia, num restaurante, fora do espaço e do tempo, serviram-me o amor como dobrada fria. Disse delicadamente ao missionário da cozinha que a preferia quente.
que a dobrada, e era a moda do Porto, nunca se come fria. Impacientaram-se comigo. Nunca se pode ter razão, nem num restaurante. Não comi, não pedi outra coisa, paguei a conta e vim passear para toda a rua. Quem sabe o que isto quer dizer? Eu não sei, e foi comigo. Sei muito bem que na infância de toda a gente houve um jardim particular ao público ou do vizinho. Sei muito bem que brincarmos era o dono dele e que a tristeza é de hoje. Sei isso muitas vezes, mas se eu pedi amor, por que é que me trouxeram dobrada à moda do Porto fria? Não é prato que se possa comer frio, mas trouxeram-me frio. Não me queixei, mas estava frio. Nunca se pode comer frio, mas veio frio. Incrível, acho mesmo incrível. É um poema sobre dobrada à moda do Porto, que é metáfora para falar de outras coisas, mas é tão inusitado que eu acho absolutamente brilhante, não é? É mesmo magnífico. Frio, não é? Dobrada fria. Como é que é possível, não é? E metáfora para o amor dobrada à moda do Porto fria, acho genial É mesmo. genial, não é? Olha, eu gosto muito do Álvaro de Campos, também. Devemos ser imensos que gostam muito do Álvaro de Campos. E ainda bem, não é? E vou ler aqui um poema que é um bocadinho mais longo, mas que é um poema que me acompanha desde a adolescência. Aliás, o meu exemplar de Álvaro de Campos eu posso mostrar do estado em que ele está. O primeiro de todos. Estás a ver? Também tens esse. Pronto, agora, claro que tenho outras edições, mas eu não consigo desligar-me desta edição, está todo riscado bom, e marcado, e as folhas já caem daqui. O meu poema preferido dele, que é de resto um dos poemas da minha vida, é o poema Linha Reta, mas hoje vou ler outro, que é um poema triste, mas bonito. Também há beleza na tristeza, digo eu. Então, não tem título. Diz assim: na noite terrível, substância natural de todas as noites, na noite de insônia, substância natural de todas as minhas noites, relembro, velando em modorra incômoda, relembro o que fiz e o que podia ter feito na vida. Relembro, e uma angústia espalha-se por mim todo, como um frio do corpo ou um medo. O irreparável do meu passado, esse é que é o cadáver. Todos os outros cadáveres pode ser que sejam ilusão. Todos os mortos pode ser que sejam vivos noutra parte. Todos os meus próprios momentos passados pode ser que existam algur, na ilusão do espaço e do tempo, na falsidade do decorrer. Mas o que não fui, o que eu não fiz, o que nem sequer sonhei, o que só agora vejo que deveria ter feito, o que só agora claramente vejo que deveria ter sido, isso é que é morto para além de todos os deuses. Isso, e foi afinal o melhor de mim, é que nem os deuses fazem viver. Se em certa altura tivesse voltado para a esquerda em vez de para a direita, se em certo momento tivesse dito sim em vez de não, ou não em vez de sim, se em certa conversa tivesse tido as frases que só agora, no meio do sono, elaboro, se tudo isso tivesse sido assim, seria outro hoje, e talvez o universo inteiro seria insensivelmente levado a ser outro também. Mas não virei para o lado irreparavelmente perdido. Não virei, nem pensei em virar, e só agora o percebo. Mas não disse não, ou não disse sim, e só agora vejo o que não disse. Mas as frases que faltou dizer nesse momento surgem-me todas, claras, inevitáveis, naturais. A conversa fechada concludentemente, a matéria toda resolvida. Mas só agora, o que nunca foi nem será para trás, me dói. O que falhei, de veras, não tem esperança nenhuma em sistema metafísico nenhum. Pode ser que para outro mundo eu possa levar o que sonhei, mas poderei eu levar para outro mundo o que me esqueci de sonhar? Esses sim, os sonhos por haver é que são o cadáver. Enterro-os no meu coração para sempre, para todo o tempo, para todos os universos, nesta noite em que não durmo e o sossego me cerca como uma verdade de que não partilho, e lá fora o luar, como a esperança que não tenho, é invisível para mim.
É tão bonito. Lindíssimo, lindíssimo. É um... Bom, fica aqui o convite, não é? O teu convite e o nosso às pessoas para relerem. E... Por mais vezes que leias, eles não perdem nunca a beleza. São poemas que são belíssimos. Há sempre uma coisa de espanto, não é? Com ele, quando relemos. O que é isto, não é? É verdade, é quase uma coisa de fogo. Tu sentes. É. Sinto precisamente a mesma coisa, tenho a mesma ligação mesmo. Obrigada por trazeres o Álvaro de Campos. Agora, para algo bastante diferente, até porque é um poeta contemporâneo, e se calhar falamos do Luís Filipe Parrado já, porque será menos conhecido. O Luís Filipe Parrado é um poeta contemporâneo, professor de português, e que dá-se aqui uma coincidência ter sido teu professor, não é, Cláudia? Conta lá. Foi o meu professor de 9º ano, Luís Filipe Parrado, de português, e que na altura o programa estava nos Lusíadas, e a imagem que eu tenho mais forte do Luís Filipe Parrado é ele a ler os certos dos Lusíadas, e era absolutamente enfeitiçante. Nós ficávamos todos enfeitiçados, porque ele lia aquilo tão bem, e tinha tanto prazer em partilhar aquilo connosco, e nós sabíamos na altura que ele era poeta também, não era conhecido. Isto estou a falar numa escola de subúrbio, portanto no Seixal, completamente longe de elites literárias ou culturais, portanto uma pessoa completamente fora do circuito, e que, não fazia ideia, só muitos anos depois é que eu vim a descobrir que ele era um poeta e que é um belíssimo poeta. Curiosamente, há cerca de um ano e pouco, encontrei-o na FNAC da Almada e fomos a falar, ele esteve a falar sobre o meu livro Nojo que tinha lido, e eu a falar sobre o livro dele também que tinha lido, e eu estava com uma certa reverência a tratar por você, mas eu disse, já passou muitos anos, és muito crescida agora, não me trates por você, se faz favor. Quase, não me digas que o trataste por setor ou por professor. Bom, isso teria tido graça. Não, mas estava a tratar por você, uma certa reverência, portanto. Não é? E ele disse para se deixarem disso. Não, esquece. Agora já não faz sentido nenhum esse tipo de tratamento, não tem lógica nenhuma. Mas foi engraçado porque lá está, não fazia ideia que ele escrevia na altura, mas ele foi muito marcante para o grupo de alunos que tiveram aulas com ele. Era de facto um professor muito apaixonante e muito apaixonado, era uma figura. Uhum. Ainda mais os Lusíadas, que não, quer dizer, não são necessariamente muito atraentes para todos os jovens de 15 anos que têm de os estudar na escola, não é? São uma obra difícil, não é toda a gente que cola logo, não é? Ele conseguia cativar o grupo de alunos que realmente era muito apaixonado por poesia. E não só por isso, porque ele era um homem, lá está, muito apaixonante, e tinha um harém de alunas apaixonadas por ele, uma coisa muito curiosa na altura. Incluías-te nesse harém? Não, por acaso não, mas de facto percebia-se porque era uma figura, portanto não sabíamos nós que era a figura do poeta, que de facto correspondia a um certo perfil de poeta que apaixonava as raparigas. Que engraçado isso é mesmo engraçado. Olha, Cláudia, eu creio que tu queres ler do Luís Filipe Parrado o poema que abre o livro Entre a Carne e o Osso, o primeiro poema, não é? Que é um poema pequenino. Lê lá, por favor, então. Um poema muito pequenino. Aliás, o título é quase maior que propriamente que o poema. O título é este. Tudo o que o meu pai me disse quando aos 15 anos declarei em família que iria começar a escrever poesia. Antes de te sentares à mesa, lava bem essas mãos. Acho incrível, isto é muito bom, isto é muito bom, é tão assertivo. É muito bom, acho isto ótimo. E posso ler outro? Claro que sim, deves, claro que sim. Vou ler outro, porque agora já tenho a idade da pessoa aqui do poema, então acho uma certa graça em ler isto. Chama Os Tormentos da Primavera. Quando, aos 42 anos, são estes os tormentos da primavera. Como soam familiares as noites abafadas de insónia, os trabalhos escolares à beira do fim, as contas por saldar, a alergia aos pólenes que flutuam,
no vapor do dia, como flocos de neve anacrónica, os olhos vermelhos, a garganta rebarbativa e, sobretudo, a pele descoberta das raparigas, que saem da canção de Springsteen e atravessam os passeios e as ruas à minha frente, que vão tarde fora com as suas blusas justas e os seus ombros nus, como se o mundo tivesse sido criado exclusivamente para elas e ferirem de morte a ação que me prende ainda aos fios inseguros do inverno. Acho isto incrível. Eu acho Cláudia, eu vou ter de te pedir para leres outra vez, porque aconteceu aqui qualquer coisa com a minha internet. Ele começou o computador a fazer aqui umas coisas e frisou na imagem, portanto deixámos de te ouvir, não te importas de ler outra vez, desculpa lá. Eu até me engasguei muitas vezes. Os tormentos da primavera. Aos 42 anos, são estes os tormentos da primavera. São familiares as noites abafadas de insónia, os trabalhos escolares à beira do fim, a alergia aos pólenes que flutuam no vapor do dia como flocos de neve anacrónica, os olhos vermelhos, a garganta rebarbativa e, sobretudo, a pele descoberta das raparigas que saem da canção de Springsteen e atravessam os passeios e as ruas à minha frente, que vão tarde fora com as suas blusas justas e os seus ombros nus, como se o mundo tivesse sido criado exclusivamente para elas passarem e ferirem de morte o atónito coração que me prende ainda aos fios inseguros do inverno. Acho isto tão bonito, é porque ele tem uma auto-ironia tão subtil, isto é tão delicado, acho tão... É bonita a palavra, é mesmo delicado, acho muito bonito. Eu vou ler aqui um poema dele, que acho também muito bonito, por acaso até o tinha marcado e agora não sei onde é que ele está, tenho de o procurar. Há vários deste livro de que eu gosto bastante, mas há um que se chama Teoria da Narrativa Familiar. Naquele tempo, o meu pai trabalhava por turnos como herói socialista no setor siderúrgico e dormia com a minha mãe. A minha mãe esfregava a sarja encardida. A água ficava da cor da ferrugem. Havia por perto um cão esgalgado, sempre a rondar. Depois, a minha irmã nasceu e eu fui obrigado a rever a minha mitologia privada do caos. Entre uma coisa e outra, aprendi a mentir. E isso, não sei se sabem, mudou tudo. Tão bom, tão bom. Privada do caos. Formular isso é incrível, incrível. E tem uma particularidade que eu acho muito, muito interessante, que é muito visual, não é? Aquilo que ele escreve, nós conseguimos claramente, é quase narrativo também, não é? Nós vemos o quadro que ele está a desenhar, é muito bonito. Sobretudo, acho que é mesmo a característica da delicadeza que eu acho muito, muito atraente na poesia dele. E esse lado gráfico de criar imagens também, não é? Tem vários poemas, aqui tem um sobre onde fala das estrias da mulher e compara-as com os rasgos provocados por arados na terra do mundo, e um outro que tem a ver com um amor menos bom, em que sugere à pessoa que se corta ou que o corte e ponha num vaso, não é? Enfim, são imagens fortes, não é? Ficamos com desenhos dele, sim, é isso mesmo, é. Agora, do Luís Filipe Parrado para o Alberto Pimenta. É quase, pronto, é muito suspeito da minha parte ter também escolhido autores que são figuras para mim, do ponto de vista emocional, muito importantes, não é? O Alberto Pimenta eu conheci-o na altura na faculdade também e como já disse, tinha o grupesco, quando fazíamos leituras para a faculdade, era sempre as tardes poéticas, era um dia por semana, e na altura, que é também hoje escritor e poeta, contactou o Alberto Pimenta para se queria colaborar connosco. O que achámos na altura, ele não vai querer, tipo, somos uns miúdos, tipo, tem mais que fazer agora do que vir fazer connosco, brincar connosco à poesia, não é? Deve ter mais que fazer. E ele lá aceitou. E eu lembro perfeitamente do primeiro encontro, nós na Esplanada da Nova, todos nervosíssimos, porque
meu Deus, agora como é que é possível, vamos trabalhar com o Alberto Pimenta? E ele logo, super educado, disponível, disse que tinha todo o gosto em trabalhar connosco. E então lá começámos a fazer umas loucuras na faculdade, coisas como ler nos auditórios todos a beber vinho, em cima de sugestões do Alberto Pimenta, porque eles diziam, não vamos agora para aqui, não é? Fazer uma leitura convencional de poesia, isto não tem graça nenhuma. Eu li alguns uma referência tua ao Alberto Pimenta, não sei se era no fim de um texto que tu partilhaste, de um poema que tu partilhaste dele, e que tinhas no fim um comentário onde dizias qualquer coisa do género que me ensinou a subir às cadeiras para falar, ou para ser ouvida, para o Alberto Pimenta, a subir às cadeiras para falar. É uma imagem em si, não é? Lá está, se calhar está relacionado com eu não lembro de ter escrito isso, é provável que eu tenha escrito. Eu lembro perfeitamente numa das primeiras performances que nós fizemos com leituras de poesia dele, fizemos muitas só com texto dele, em que ele sabia que eu queria muito, muito, muito ser atriz nessa altura, e ele dizia, vais ser atriz de certeza, tipo, não tens nada que ter vergonha, tipo, vais ser atriz de certeza, e precisamente numa dessas, ele disse, sobes agora para cima da mesa, eu na altura usava uma t-shirt de super-homem, ele disse, vais usar essa t-shirt de super-homem, portanto, na mesa com a t-shirt de super-homem, e falas alto para a comunidade toda. E, portanto, havia esta coisa quase de libertação, não é? Nós tínhamos 19, 20 anos na altura, e ele já com um percurso absolutamente incrível, mesmo ao nível da performance, né, extraordinárias. Uma que ele contava, que nós ficámos boquiabertos, ele fez uma performance dentro de um caixão, a comer e a beber e quase explicitamente sexual, com provocação literária mesmo. Quer dizer, eu não suporto esta convenção sérias e de certa forma obedecer sempre ao canon, não é? Ele sempre foi um provocador e depois apanhou ali um grupo de miúdos que parecia mais conservador do que ele, não é? Então, de repente, estamos a espicaçar, tipo, miúdos, façam como quiserem, têm liberdade, não é? Este respeito por mim é ótimo, mas façam as vossas coisas livremente. Sentes esse contacto prematuro na tua idade adulta com o Alberto Pimenta como um privilégio? Um privilégio enorme, enorme mesmo. Tenho noção, fui uma privilegiada por ter estado, foram 2 anos em que nós trabalhámos todos juntos e foi absolutamente, foi muito marcante mesmo, um privilégio muito marcante. E a relação com a poesia também mudou graças ao Alberto Pimenta, lá está. Alguma solenidade que havia na relação com a poesia que ele disse, pá, esqueçam, isto é jogo, é lúdico, é liberdade, tipo, não fiquem aprisionados nessa coisa séria, porque isso não é real. Uhum, uhum. Olha, Cláudia, o que é que queres ler dele? Eu vou ler, então já agora vou dizer que também tive uma descoberta há bocadinho, porque o Alberto surpreendeu-nos também nessa altura, dizendo que fazia cartas astrais, e eu, que não acreditava, nem sou propriamente crente nessa prática, disse, mas eu não quero. Ele disse, não, mas eu vou fazer uma carta astral a cada um de vocês, nós éramos 4 na altura, e então pediu-nos a hora, e eu, essa carta que não fazia ideia onde é que ela estava, pensei que eu tinha perdido inclusivamente há bocadinho, quando estava a preparar aqui os livros, descobri, e vou mostrar, a carta astral feita pelo Alberto Pimenta, não sei se vai dar para ver bem. Dá. Eu não sei ler isto, não faço ideia o que é que está aqui escrito. Ele na altura fez uma leitura, mas eu não me recordo bem. Mas pronto, está aqui, feito por ele. Eu acho que isto é um documento. Que bela recordação. Mesmo, muito lindo, que eu guardarei. E agora que o descobri, vou guardar mesmo cuidadosamente, porque eu não fazia ideia onde é que ele estava. Isto é uma coisa mesmo muito valiosa. Pronto, então eu vou ler. No primeiro. Vou ler aqui do Ascensão de 10 Gostos à Boca. O poema que se chama Conselho e que começa assim. Não te sentes capaz de entender o dia de hoje, baby? Espera que ele seja o dia de ontem. Não te sentes capaz de entender o dia de ontem, baby? Espera que ele seja o dia de amanhã. Não te sentes capaz de entender o dia de amanhã, baby? Espera que ele seja
Ou seja, isto é uma brincadeira que é muito característica Como no é que Algarve. termina, Cláudia? Como é que termina? Diz no final, não te sentes capaz de entender o dia de amanhã, baby. Espera que ele seja o dia de hoje. Ah, Portanto, não há aqui resposta absolutamente nenhuma. Isto é muito uma característica do Alberto, que é criar grandes fórmulas, formula um problema e depois não o resolve, obviamente, não é? Só mesmo, é muito lúdico, são poemas, é uma das características dele, não é? É muito lúdico mesmo. Por exemplo, este também que é muito curtinho. E assim, estás-me a ouvir bem? estou. Lado a lado, os dois chefes de Estado pousam para o futuro com o gesto do passado. Isto vê-se perfeitamente, isto é muito, lá está aqui que eu estava a falar dele, vê-se perfeitamente tipo a coisa clássica, não é? A Sim. coisa do Estado, mas está tudo lá, já, não é, aquilo não está no presente, aquilo está noutro sítio qualquer. Cláudia, antes de terminarmos, e uma vez que estamos a falar da poesia de que gostas, da poesia que escreves e também da que gostas, não queria despedir-me de ti sem te perguntar o que é que a poesia te dá a ti, não é a tua, a que tu lês. Isto é uma boa pergunta. Eu não tenho uma resposta, não tenho uma resposta para isso. Eu acho que o que me dá é inefável. Eu não consigo dizer por palavras qual é que é o retorno, não é? Muitas vezes dizem, dá-me alimento. Não, alimento dá-me a comida que eu tenho ali no frigorífico, não é? Não tenho essa noção mais metafórica. Eu realmente não consigo dizer exatamente o que é, mas que preciso. Portanto, tenho noção que a minha vida seria paupérrima sem a poesia. Agora, não consigo dizer exatamente porquê. Eu acho que esta aqui é a grande beleza, é ser totalmente inútil e ter um serviço que eu não sei dizer qual é. Não é? Há aqui este paradoxo que é inútil, mas serve para alguma coisa. Mas nós também não sabemos dizer exatamente o quê. Eu acho que entendes o que eu estou a dizer, porque se calhar tens a mesma relação. Entendo Com... absolutamente. Uma vez, quando entrevistei a Inês Dias para o Expresso, uma das perguntas era, já não me recordo, aliás, porque tinha seis ou sete perguntas certas, além da conversa grande que eu fazia com os poetas, mas a Inês deu uma resposta onde cita alguém em que disse: Quem lo provou, lo sabe. Quem o provou, sabe-o. Portanto, em espanhol, não é? Quem lo provou, lo sabe. Que é uma ideia muito interessante, não é? Acho que serve muito bem aquilo que eu estou a tentar dizer. É precisamente isso. É, quase é do ponto de vista. Eu acho que a palavra que serve melhor aqui é mesmo inefável. Não dá para dizer. Muita gente diz que serve, por exemplo, para ficar mais animado ou de alguma forma para acentuar a melancolia que já traz consigo. Portanto, um espírito quase masoquista, prazer masoquista, não é? Mas eu de facto não tenho. É uma ótima pergunta, mas não tenho uma resposta para dar. Eu acho que deste uma resposta ótima. Cláudia, muito obrigada por teres estado aqui, por conversares connosco, comigo, e até breve, enquanto não nos pudermos ver e abraçar, olha, vamos falando por aqui, vai partilhando que nós acompanhamos, está bem? Obrigada, beijinhos, até breve. Um beijinho, até breve.